Galera, vamos aqui analisar as últimas informações da seleção, mas também vamos aqui analisar o empate histórico entre Cabo Verde 2, Uruguai 2. A seleção uruguaia, que é composta por vários jogadores do Flamengo, não conseguiu vencer o Cabo Verde. E os comentaristas falaram que a seleção uruguaia, sem o Arrascaeta, é igual ao Flamengo sem o Arrascaeta. Vamos analisar? Chega aqui daquela moral, deixa o seu like, já deixa a sua opinião nos comentários. Créditos, canal e ESPN Brasil. Vamos lá para as informações. O modelo de organização na América do Sul. De linhas bem postadas, de equipes que se defendem muito bem. O futebol uruguaio é assim, né? É um time muito sem a bola. É um time que tem muita qualidade no meio campo, mas é um time de muita marcação forte. Pega os melhores jogadores uruguaios ao longo da história. Você vai citar defensores. Maioria, né? Teve uma geração com o Luis Soares, tem o Cavani, né? Você tem o meio-campo que tem o Bentancur quando era mais jovem, junto com o Valverde e o Vecino, 3 meio-campistas técnicos. Você tem o Muslera, que eu acho que é um cara que já deveria ter passado o bastão, inclusive. Eu também acho, faz tempo. Não, 2 falhas para mim, nos gols, 2 falhas. Então, quando o Bielsa monta a seleção uruguaia pensando, ele passou parte desse ciclo, até não colocando a Arrascaeta como titular, ele colocava o De La Cruz como segundo homem do meio campo, o De La Cruz chegou a ser usado, né, como segundo volante, o Canóbio jogando mais aberto, muitas vezes como segundo atacante também. Ele tentou fazer uma seleção uruguaia diferente do seu DNA. E aí vale DNA para a seleção. Quando a gente fala de seleção brasileira, que tem o seu DNA, a gente fala das seleções europeias, cada um tem sua forma de jogar, a seleção uruguaia tem a sua. E eu acho que quando você foge e tenta quebrar um ciclo, que é um ciclo histórico de uma seleção uruguaia mais organizada, olha os gols que a seleção uruguaia tomou nesse jogo. Todo aberto, o time no segundo tempo, inclusive, todo escancarado. Dando muito espaço. No jogo contra a Arábia Saudita também, né? Um time muito espaçado. Não é o Uruguai que a gente está acostumado a ver, não é o Uruguai que vai chegar no mata-mata e enfrentar a Argentina, por exemplo, e a Argentina olhar para o outro lado e dizer: é o Uruguai. Mas isso não é uma mudança de mentalidade que leva muito tempo, não é numa Copa que se resolve? Mas entenda, ou você acha que não adianta, tem que ser aquele Uruguai do Velho Testamento? Ruim. Então, mas aí é bom lembrar que a gente teve uma transição que não foi feita dentro daquilo que se queria, né? O Tavares com o Diego Aguirre. Porque se a gente lembrar do Aguirre no momento que ele assume com uma geração bastante técnica, porque ele assume com uma geração que ainda tinha o Cavani e o Soares na frente, que tinha os volantes que o Elton citou, né? Quer dizer, agora não tem mais todos eles, mas o Bentancur ainda está lá. O Valverde virou muito mais do que um volante, que na época do Aguirre era visto como um volante. Aliás, é bom dizer também que acho que o Valverde, visto como o craque da seleção uruguaia, não está jogando como o craque da seleção uruguaia, e acho que está fazendo muita falta o melhor Valverde, porque no momento que você perde o Arrascaeta também, que tecnicamente é o cara de criação mais capaz no meio-campo do Uruguai, e acho que não tem discussão. Você pode discutir se ele seria titular ou se não seria, se tem a ver com o estilo de jogo do Uruguai, porque o Arrasca nunca foi titular do Uruguai numa sequência com outros treinadores também. Muito, acho que por causa disso que o Elton está falando. Existia essa ideia de que não, cara, o Uruguai é outra coisa, e como você tem 2 atacantes que são muito bons lá na frente, você não precisa do meinha, vamos dizer assim. Soares, né, o 4-4-2 tradicional, né? Exato, com caras que, ok, são volantes bons tecnicamente, mas volantes, né? E não meia clássico, como é o caso do Arrascaeta. E aí... A gente está falando de Diego Aguirre e Diego Alonso, né? Falamos Aguirre. De qualquer maneira, eu acho que, assim, hoje o Arrascaeta faz muita falta para o Uruguai. Na Copa de 22 já foi assim. Foi, mas ali tinha uma coisa de opção. Sim. Agora não é opção. Exato. Acho que o Arrascaeta está fazendo tanta falta para o Uruguai agora que não me resta nenhuma dúvida de que nesse contexto, com a dificuldade de criação da seleção uruguaia, porque... Com todo respeito, né? Acho que tem uma fragilidade técnica lá na frente também. Claro. O Canóbio, eu respeito pra caramba o Canóbio por como se dedica, mas assim... Mas não vai pegar e a gente conhece bem, né? Exatamente. Então acho que assim, o Arrascaeta tá fazendo muita falta, deu muito azar, ou não, né? Porque ele admite que ele teve parcela na lesão, e de culpa na lesão, mas ele está fazendo muita falta também. Mas, Jean, eu acho que mesmo o Arrascaeta titular, o problema não é só criação, é o time organizado.
Porque o Arrascaeta ele vai trazer criatividade, mas vai continuar sendo um Uruguai anárquico sem a bola. É meio estranho ver. A gente se acostumou tanto. O Uruguai teve um momento de entre-safra péssimo, na década de 90 ali, nem para a Copa do Mundo ia. Era uma seleção com uma geração realmente muito ruim. E aí veio a geração que... A gente está falando de um país, a gente fala de Cabo Verde, de Curaçao, o Uruguai também. O Uruguai cabe em várias metrópoles mundiais. Então, assim, é difícil renovação, demora mais, os ciclos são mais longos, porque é um país pequeno e mesmo assim faz milagre. Eu acho que o Uruguai é um fenômeno do futebol mundial. Mas são safras que demoram muito, 2, 3 Copas. Também, né? Vamos combinar. Sim. Todo o respeito do mundo. E aí você muda essa safra, que tem alguns como o próprio Muslera, você tem o Bentancur, você tem os caras que passaram por essa transição como o Valverde, como o Darwin Núñez. Mas o que acontece é que você passou por uma geração boa, você mantém um DNA dessa geração que funcionou e traz um técnico que tem ideias espetaculares, que é um cara inventivo, que é um cara que gosta de algo diferente para frente, num lugar onde isso não se aplicou ao longo da sua história. Então, acho que a safra do Uruguai, ou pelo menos a geração do Uruguai, vai ficar marcada como uma geração fracassada, sendo que é uma geração talentosa. Ele, por exemplo, Você acha muito talentoso. Essa eu não acho talentosa. Não é muito talentosa, mas eu acho que tem talento. Você tá falando de Uruguai de 2010. Eu tô falando da geração atual, que é uma geração talentosa. Mas é uma geração, claro, inferior a que conquistou coisas importantes para o Uruguai. Essa geração do Cavani e do Suárez, que eu acho que é um modelo que ficou do futebol uruguaio de você pode ter talento e organização funcionando ao mesmo tempo num futebol que demora demais para mudar ciclos, porque é um país muito pequeno. É que eu acho que, sinceramente, eu não acho nem talento nem organizado. Sinceramente. Não, organizada não é. Não é mesmo. Estamos na mesma página. Não é mesmo, mas eu acho que talentosa, assim... Porque a gente está falando, por exemplo, de... Vamos lá, 2022, a gente está falando de, tecnicamente, o Arrascaeta que entrava e fazia a diferença. Sim. Que não era um titular. Agora o Arrascaeta lesionado, fazendo uma falta absurda porque não tem esse cara. Aí a gente volta por exemplo, pegando a escalação de hoje, né? Ofensivamente, a gente tem a esperança no Valverde. Que tudo bem, no Real Madrid, mas o Valverde surge como um volante e agora, de fato, virou meia. Ele virou um meia, virou um cara mais de força física. Tecnicamente não vai ser o cara que vai, por exemplo, vai dar um lençol, vai dar uma caneta, vai passar por 2, vai ser na força. O Canóbio, o Jean tava falando, pra mim é a mesma coisa. Aí, assim, tecnicamente, o Maxi Araújo, o Bentancur, o Vinhas, esses caras eu não sei se tecnicamente vão entregar tanto. Então, a gente tá falando de um país que demora para mudar gerações. Sim. E o banco de reservas também não vai ser igual a um time titular. A gente sabe que o Darwin Núñez joga mais que o Vinhas. A gente sabe que o Pelistri, por exemplo, joga mais do que o Max. Que ele joga mais que o Canóbio. Então, as ideias do Bielsa priorizando muito um time que consegue ter muita gente com a bola e fazer a diferença. O Uruguai se forjou ao longo de sua história de se defender bem. Esses caras na base aprendem a defender. O lateral uruguaio, por mais que o Varela seja um cara que passe muito, mas na base ele aprendeu a defender primeiro. Porque o lateral uruguaio aprendeu a ser um defensor pelo lado direito. Não, mas e a mesma coisa do lado esquerdo. Então, os laterais eu acho fracos, por exemplo, hoje, né? Seja o Matheus Oliveira, seja o Varela. Assim, então, dentro da profundidade que não existe de elenco numa seleção que forma pouco com ser mas é que assim, pequeno, né? sabe por quê? Só que eu não consigo, eu tô meio no pé do ponto do Jailson em relação a talento, porque eu olho para a Copa passada e eu acho que eu olhava para a Copa passada e dizia, aqui tem... É óbvio que muito pelos dois atacantes, mas você tinha, inclusive por fases dos jogadores, acho que o Vecino e o Bentancur eram caras de quem você esperava mais naquele momento do que você espera hoje do Bentancur, né, na altura de carreira dele. Tudo bem, o Valverde, de fato, esse cresceu do ponto de vista de produção ofensiva, mas assim, eu acho que na última Copa fazia sentido aquela lógica do, vamos deixar de ser esse Uruguai que você está elogiando, vamos deixar de ser esse Uruguai e vamos jogar bola, né? Sim. Jogar bola é uma maldade. Jogar diferente. Porque tudo é jogar a bola assim, mas jogar, ter mais a bola, criar mais e tudo mais. E acho que havia essa demanda. Hoje, eu estou de acordo contigo mas aí eu estou de acordo contigo
por não concordar que exista talento, que talvez a lógica devesse ser outra mesmo. Ainda mais no momento que você perde o Arrascaeta, em que o Canóbio não era titular, mas ele acaba entrando porque no primeiro jogo, de fato, ele entrou e mudou o jogo. E é um cara que tem limitações técnicas, então eu acho que dentro das limitações que o Uruguai tem, o Canóbio atende a demanda. Sim, porque ele fez gol Canóbio, hoje, assim, ele atende a demanda. O Canóbio tem ali. uma coisa, não tem um jogo de futebol que ele não participe muito do jogo. A entrega dele é incrível. Ele tá correndo, tá buscando a bola, tá pegando, tá tentando driblar e errando, pode tentar o passe e errar, mas ele tá sempre ali produzindo, né, de alguma maneira. Às vezes certo, às vezes errado. Acho que hoje, de fato, para mim falta talento e talvez por isso, aí eu concordo contigo, a organização fosse nesse prioridade. Contexto, a organização mas então, fosse eu acho essencial. Então, a gente está fazendo uma comparação com a geração anterior. Não dá para empatar com a Arábia Saudita e Cabo Verde, mesmo não tendo os talentos que tinham em Copas anteriores. A gente está usando referências aqui, o Uruguai vai enfrentar a Espanha. Do jeito que está jogando, do jeito que a Espanha gosta de ter a bola e do jeito que o Uruguai tem jogado, todo espaçado, dando a bola para o adversário e não sabendo se defender. A Espanha vai amar. É tudo que a Espanha quer. Mas eu acho que aí vai ser o contrário. Eu enxergo outra situação. Por exemplo, para mim, nesse jogo contra a Espanha naturalmente vai empurrar o Uruguai para trás e o Uruguai vai tentar se fechar naquele famoso 4-4-2 que a gente sempre via. E bola longa lá na frente? Bola longa, tentando no Canóbio, vai tentar no próprio Vinhas. O Bielsa não pensa assim. Essa é a questão. Não, talvez se instintivamente os caras pensem, vamos jogar, mas ele precisa entender o jogo, ele precisa entender o que está em jogo na próxima partida. Eu acho que o problema do Uruguai nesses 2 primeiros jogos que a gente viu foi ter que ser protagonista. Acho que nesse quesito de ter que ter a posse da bola, ter que propor o jogo, e ali as 2 defesas, né, acabaram ali descendo um pouco, e aí o Uruguai foi a toda, vai todo mundo para frente e dá espaço para o contra-ataque. Só para fazer a Espanha não vai ter isso. Talvez não tenha isso. E dentro disso, só para fazer, não é uma correção, mas assim, olhando aqui as contas, né, para avançar um pouco em relação àquilo que eu falei no começo do programa, obviamente se houver empates nos 2 jogos, com o mesmo placar, o Uruguai passa em segundo. Porque ele fez mais gol até agora. Então ele Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia. É isso, mas aí é aquela história. O Uruguai vai ter que fazer gols contra a Espanha. Então, o Uruguai vai fazer gol contra a Espanha? Então, é um negócio... ainda mais se jogar nesse padrão aí. Tá parecendo difícil. Tá parecendo difícil. E aí tem que torcer para que seja 0-0 o jogo entre Cabo Verde e Arábia. Ó, a gente tá vendo aí. É isso aí. Aí que ali a gente tem o saldo, né? Mas o número de gols feitos o Uruguai fez 3, Cabo Verde fez 2, é por isso que o Uruguai está na frente. Exato. Por isso que o Uruguai está na frente. A gente está falando de limitações técnicas individuais do Uruguai, inclusive, a gente tem que passar pelo Muslera, né? Que você já falou um pouquinho aí, né, Elton? Mas acho que a gente tem que falar desse goleiro, que eu sei que é um goleiro histórico. Nossa, quantas Copas o Muslera já? 2010? 5, né? Essa é a quinta, acho. 10, 14, 18, 22, 26, é isso aí. 2010 já estava naquela campanha histórica do Uruguai lá na África do Sul. O segundo gol, eu sei que todo mundo vai falar que ele falhou. Tem falha aí do Muslera? No primeiro? No primeiro? Cara, então, pra mim tem, mas aí a minha responsabilidade é maior na barreira. A barreira tá de sacanagem. Se eu também, sou né? goleiro, eu ia ficar, nossa, mas ali é de tu segurar a onda pra tu não acabar com qualquer tipo de amizade ou respeito que tu tem pelos teus companheiros, cara. É patético, é um absurdo a barreira abrir daquela forma. Não dá. O goleiro tem maior trabalho lá pra arrumar qualquer coisa desse tipo e tá lá a barreira abrindo e aí vai direto a bola pelo meio. Tudo bem. O Muslera pra mim falha, porque talvez ele pudesse chegar um pouco mais rápido, mas assim, eu não boto o primeiro gol. Eu não boto muita responsabilidade no goleiro, não, cara. Porque é o tipo de bola que passa, tu toma o gol, geralmente os goleiros, pelo menos nas brincadeirinhas nos campeonatinhos de várzea que eu brinquei na vida, essa é a bola que o goleiro passa, a bola entra, o goleiro vira pra barreira e fala, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão brincando comigo. Aí é difícil, porque não tem muito o que o goleiro fazer. E a barreira é o básico, é o seguinte, ele conta que, ó, ali não vai passar. Exato, ó. Eu tô desse lado aqui, eu tô garantindo o meu aqui, garante esse lado aí. Exatamente. Aí os caras abrem, pô. Exatamente. É brincadeira, ele né? conta que ali não vai passar, mas o segundo gol não dá. Tudo bem que o Matias Oliveira, né, faz aquela pichotada, aquele passe pra trás, mas o que o Muslera tava fazendo? O que ele foi fazer ali? O Júnior ainda tinha um defensor que poderia ali, né, dividir e tal. E se ele tivesse dentro do gol,
Talvez, o cara não ia chutar a bola dali. Porque ele ia estar dentro do gol. Ele não ia ter tava que passar. sozinho. Só, acho que é legal, o Maestro Júnior falou na transmissão da Globo que, na visão dele, ele tava lá De pra... terceiro homem. Pra sair jogando. Porque ele joga adiantado, mas naquele Não, lance... mas tudo bem, mas eu só quero também fazer, porque é óbvio, eu também não colocaria o Muslera como titular no Uruguai, por tudo que a gente já viu nas Copas, etc e tal, mas espera lá. O que o Matias Oliveira fez não é aceitável. Tá bem, claro. Ele tem um percentual tão grande quanto, se não maior, no segundo gol também. Então eu acho que, ok, nós estamos... Percentual Matias Oliveira é o percentual Barreira? Então, acho que é o percentual Barreira. Não é? Eu acho que é isso. É mais ou menos o percentual da Barreira. Então, a gente acha até que no da Barreira é mais, porque eu realmente, no caso do gol sofrido, o primeiro... Cara, sim, você tem uma barreira de 2 homens que é pra cobrir só aquele lugarzinho onde a bola entrou. Exato. Era só pra cobrir aquilo ali. Então, teoricamente, o Muslera tinha que cuidar de todo o resto e não daquele cantinho onde a bola entrou. Então, eu acho que talvez o percentual da barreira seja até maior. Mas o do Matias Oliveira é muito grande. Então, nessa daqui, tudo bem, como é um goleiro já muito criticado e questionado... a gente obviamente tem sempre um olhar de antemão já pra ele, basta você ver rede social, quando sai a escalação do Uruguai, todo mundo fala Muslera, vamos ver que horas ele vai falhar, etc e tal. Mas dessa vez os amiguinhos não ajudaram, né? Não. Que o Ener Valencia perdendo gol. Aí explode a internet. Exatamente. O Ener Valencia perde gol e o Equador não ganha, já vai no automático. Ah lá, de novo. Mas esse aí também pede, hein? Nossa. Eu tava olhando aqui... Galera, parece que complicou de vez para a seleção uruguaia. Os uruguaios, né, que são do Flamengo, que estão lá, que é o De La Cruz, Matias Vinha, tem o Arrascaeta, o Varela. Cara, parece que complicou para eles, porque agora para eles se classificar tem que vencer a partida contra a Espanha, que inclusive a Espanha jogou bem a partida agora contra a Arábia Saudita. Já o Cabo Verde pega a Arábia Saudita e pode, não sei, né, conseguir uma boa vitória e chegar a 5 pontos e complicou. No caso, o Uruguai, para se classificar, vai ter que ter uma combinação de resultados. Torcer por um empate, por exemplo, da seleção de Cabo Verde com a Arábia Saudita, e aí o Uruguai ainda vencer a partida também. Cara, tá complicado esse grupo aí. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Provavelmente eles vão colocar o Arrascaeta no sacrifício para a próxima partida. Eu acho que vai acontecer isso, hein? Vocês vão ver. Eles devem colocar o Arrascaeta na próxima partida para o sacrifício. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e fica ligado aqui no canal Meu Mengão React. A gente traz sempre as notícias e informações, o melhor do futebol para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.